E vamos passar agora à análise sobre o que se prevê desta declaração de Marcelo Rebelo de Sousa. Tenho aqui ao meu lado, em estúdio, Eduardo Pereira Correia, politólogo. Muito boa noite, Eduardo, seja bem-vindo. Estamos num contexto muito especial, que levará até alguns conselhos a não votar amanhã. Nesta declaração ao país, que, como eu dizia, é a habitual declaração antes de umas eleições desta natureza, espera que Marcelo Rebelo de Sousa vá um pouco mais além e, além de falar de política e apelar ao voto, fale também um pouco e pronuncie sobre o que se está a passar no país, apesar de ter estado bastante presente no terreno. Boa noite. Eu penso que o Presidente da República hoje vai ser muito prudente, isto é, irá fazer, será a última vez que irá falar aos portugueses, portanto, enquanto Presidente da República, fará aquilo que é o normal, apelo ao voto, que é muito importante nestas eleições. Nós temos que nos lembrar que fomos para uma segunda volta e que a abstenção poderá representar uma divisão de votos muito interessante e, portanto, esse apelo ao voto é importante. Apelar à democracia é também uma festa da democracia, o voto, e eu penso que o Sr. Presidente da República irá fazer isso, mas é expectável, pelo menos, que tenha uma palavra para aqueles que estão, neste momento, impossibilitados de poderem votar amanhã e, nesse sentido, também daquele período que Portugal está a passar, com enormes provações e que merecem, da parte do Presidente da República, uma palavra. Não será esse o centro hoje desse discurso, eu penso que não será por aí, mas haverá provavelmente, ou será muito provável que poderá fazer uma nota relativamente a isso. O resto será aquilo que nós sabemos, isto é, o Presidente da República tenderá a trazer uma imagem positiva deste ato eleitoral, trazendo a necessidade de todos irem votar e que todos contem, porque nós teremos só 2 candidatos e, portanto, ainda mais se nota essa diferença de poderem ou não votar. Mas há aqui um grande risco de aumento da abstenção, não só porque estamos perante 2 candidatos, mas também porque estamos nesta conjuntura, alguns concelhos, eventualmente com mais dificuldades por causa do mau tempo e, eventualmente, também uma população um pouco indignada com o poder político perante a forma como se geriu esta crise? Aqui devemos olhar para 3 tipos de condições que vamos ter amanhã. A primeira são as condições meteorológicas, isto já é natural acontecer, mas também temos que nos lembrar que já existe voto antecipado. Portanto, muita gente também já votou há uma semana e as condições meteorológicas condicionam sempre, seja sol, seja chuva, embora, obviamente, neste momento, em exceção, são muito mais graves do que costumam ser normalmente. Em segundo lugar, muitas pessoas poderão apelar a um boicote. E esse boicote será diferente. Tem uma razão diferente. Vamos ouvir. Marcelo Rebelo de Sousa já chegou à sala onde vai fazer esta declaração ao país. Mas falo em especial para os que perderam familiares e próximos. Os que ficaram sem casa ou sem casa com condições para nela viverem. Os que perderam culturas agrícolas, lojas, oficinas, fábricas. Os que ficaram dias e noites sem água, luz, telefone. Os que viram florestas vergarem. Os que sofreram e sofrem cheias imprevisíveis. Os que desanimaram, tiveram medo, se sentiram isolados, angustiados ou desesperados. Para essas centenas de milhares, em cidades, vilas, aldeias, lugares, casas perdidas na serra. A todos vós e a todos que vos têm dado o que podem e não podem, agradeço a resistência, a coragem, a determinação de não ceder, de não desistir, de não largar 1 centímetro do que é vosso. A todos vós agradeço a resposta dada no dia 1, 4 dias apenas depois da calamidade de 28 de janeiro. A vossa resposta foi votarem. Votarem em massa e também nas áreas devastadas, também no voto antecipado. Tal como há 5 anos foi votarem em pandemia, em todo o país, sem vacinas, com hospitais a transbordarem, com mortes a subirem, com contágios a galoparem. Somos assim há 900 anos
E por isso somos das pátrias, das nações mais antigas da Europa e do mundo. Nascemos para resistirmos e resistirmos até vencermos. Somos um país de lutadores. Votar amanhã é como votar na pandemia em estado de emergência, ou agora, 4 dias depois da tragédia. Votar amanhã chama-se vencer a calamidade e refazer o nosso futuro. Votar amanhã chama-se liberdade. Votar amanhã chama-se democracia. Votar amanhã chama-se, acima de tudo, Portugal. Muito boa noite. São de Marcelo Rebelo de Sousa, breves minutos para fazer um grande apelo ao voto, dizendo que votar amanhã é um ato de liberdade, de democracia. Voltamos à análise, Eduardo, como se esperava. Marcelo Rebelo de Sousa começa por dar esta palavra às vítimas do mau tempo. Pareceu-me até que aquela gravata preta seria eventualmente também em sinal de respeito pela morte, não sei, do bombeiro que hoje perdeu a vida a ajudar as famílias vítimas do mau tempo. Este discurso, como é que o podemos analisar? Há aqui um forte apelo a não ficar em casa. Sim. O Presidente da República coloca-se aqui no centro da política, ou seja, ele tem verdadeiramente uma magistratura de influência para apelar a todos para fazerem parte desta que é a festa da democracia. Foi muito interessante. Este apelo ao voto surge misturado como um ato de reconstrução cívica, isto é, a ideia de que nós vamos conseguir ultrapassar todos estes problemas e devemos fazê-lo amanhã, votando, participando, inclusive naquelas que são as áreas afetadas. Portanto, aqui o Presidente da República traz um discurso positivista, que é um discurso que é próprio do Presidente da República, mas que não foi visto, por exemplo, nesta segunda volta da campanha eleitoral. Aliás, todos os candidatos deixaram por terra este discurso que era defender. Começaram imediatamente a culpar, a apontar críticas, e isso não é natural nesta altura. Ou seja, haverá um momento para o fazer. Aliás, nós vimos isso, por exemplo, em 2017, com as vítimas de Pedrógão, morreram 60 pessoas. Portanto, nessa altura, nós vimos que há uma altura para se resolverem primeiro os problemas e depois há uma altura para, politicamente, no Parlamento, etc., se pedirem responsabilidades ao Governo. Esse não é o momento. Este era um momento de união. E foi pena... Eu precisamente dizer isso. Parece haver aqui esta simbologia de que o voto é um momento de união comparado com momentos de grande crise, nomeadamente com a pandemia, como referiu Marcelo Rebelo de Sousa. É exatamente isso. E mais do que isso, seria também a necessidade dos candidatos se terem unido neste momento, não para pedirem o adiamento de eleições ou outra coisa qualquer, mas se unirem neste momento, porque se nós repararmos, nós tivemos uma campanha eleitoral na segunda volta que eclipsou-se quase completamente, ou seja, não esteve presente, porque houve algo muito mais grave que ocupou, obviamente, o espaço mediático. Mas era importante aos candidatos terem dado esse exemplo, um exemplo de união e um exemplo de responsabilidade. Para quem quer ser Presidente da República, exigia-se isso. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa fez exatamente isso hoje, começou a apelar ao respeito que há e ao problema que o país vive, mas a lembrar que há eleições e que essas eleições devem também fazer parte do projeto que é Portugal. Uhum. E deixou transpirar também aqui esse receio que falávamos há pouco, ainda antes desta declaração, de que este mau momento leva a algum comodismo na liberdade, no ato de liberdade e democracia, como lhe chamou Marcelo Rebelo de Sousa, ou seja, apesar de ter sido um discurso bastante positivo, nota-se aqui algum receio que seja alta a abstenção? Sim, porque nós temos não só alguns municípios que não vão votar, como poderá haver, como nós estávamos a falar ainda agora, boicotes, inúmeros boicotes por parte da população revoltada com esta situação, nomeadamente por não ver o poder político a resolver, como haverá muita gente que terá mais problemas na vida do que se calhar ir votar, porque não tem telhado em casa ou outras coisas mais importantes. E nesse sentido, o Presidente da República exorta todos os portugueses a participar e a vir a essa ligação às eleições. É muito interessante porque Marcelo Rebelo de Sousa nós não nos podemos esquecer, e foi durante 10 anos, um presidente dos afetos. Portanto, aqui é onde ele está à vontade, da proximidade física, na proximidade emocional com a população, e, portanto, isto é algo que ele cultiva sem qualquer esforço. Falo de forma muito natural. Fez nos últimos dias, estando presente,
e falo sem pedir autorização a ninguém, é natural que o faça, e faz agora também através deste discurso, ou seja, trazendo uma quase responsabilização também por parte dos portugueses a virem participar. É muito importante que, sobretudo numa segunda volta, onde só temos 2 candidatos, que a abstenção não ganhe. Porque se a abstenção ganhar, o resultado pode ser aquilo que ninguém espera. E, portanto, como diziam e disseram várias vezes durante esta campanha, não existe ninguém eleito por sondagens. É muito importante que as pessoas amanhã, esteja bom tempo ou mau tempo, mas que arranjem um bocadinho para conseguirem ir votar. Possivelmente, esta foi a última declaração de Marcelo Rebelo de Sousa ao país. Esperava que fosse tão curta? Ou que Marcelo Rebelo de Sousa, de alguma forma, aproveitasse aqui também para, não digo fazer uma síntese do mandato, porque não é ao momento certo, mas eventualmente se não tivéssemos a viver esta crise e não houvesse também esta necessidade de respeitar o momento das vítimas de mau tempo, Marcelo Rebelo de Sousa poderia ter aproveitado para fazer um discurso um pouco mais formal, quase de despedida? Provavelmente, mas nós hoje em dia, no mundo católico e mediático como vivemos, é muito importante que o Presidente da República não passe mensagens duplas. Isto é, que não tente, de alguma forma, dar mais impacto às eleições quando o país está a sofrer com uma outra questão muito mais importante. E, nesse sentido, o Presidente da República quis cumprir o calendário daquilo que é o seu discurso, mas, obviamente, homenageando todos aqueles que estão com problemas maiores e que perderam as vidas também nestas cheias. E, portanto, a ideia foi o Presidente da República deixar isso para uma parte posterior. Foi um pró-forma hoje, praticamente? Provavelmente, sim, provavelmente. E quis aproveitar até para o fazer mais de acordo com as vítimas e com aqueles que sofrem, e ele destaca isso logo no princípio, do que um apelo ao voto puro e simples. Mas nós também temos que nos lembrar que Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente durante 10 anos a falar e, portanto, ele arranjará de certeza, nesta transição que teremos até março, arranjará de certeza um momento para conseguir ainda falar, ainda fazer um balanço daquilo que foi o seu mandato e, sobretudo, lembrar que, a partir de amanhã, os olhos estarão virados noutra pessoa e, portanto, haverá também uma transição de pastas. O presidente que for eleito passará a ocupar, terá sido assim nos últimos mandatos, portanto, passará a ocupar o Palácio Nacional de Queluz e, portanto, haverá uma transição de pastas durante 1 mês e pouco entre o presidente que está em exercício e o presidente eleito. Portanto, ainda há aqui espaço para o Presidente da República poder fazer esse balanço a que nós gostaríamos também de ver o Presidente da República fazer. Até à tomada de posse, Marcelo Rebelo de Sousa é presidente. É isso. Eduardo, muito obrigada e boa noite.